Boa noite. Boa noite, igreja amada, comprada pelo Senhor Jesus. Boa noite, amigos, queridos que estão nos visitando, que estão conosco. Já cantamos aqui que o motivo desse ajuntamento nesta noite é celebrarmos o nascimento, a vida, a obra do nosso Senhor, o Rei Jesus. O Rei nasceu, nós cantamos aqui. Foram lidas as promessas que se cumpriram. Nós ouvimos também a leitura das promessas. Muitos anos, 700 a 800 anos, essas promessas foram ditas. Deus, através dos profetas, especialmente o profeta Isaías, e a promessa se cumpriu. E hoje nós celebramos, nós adoramos, nós nos juntamos aqui para celebrar a vida do Rei dos Reis, que veio aqui, que viveu entre nós, nasceu humilde, para reinar. O governo está sobre os seus ombros, nós cantamos aqui. A promessa se cumpriu. Vamos ler essa promessa, já foi lido aqui, nós já cantamos, mas nós vamos ler Isaías capítulo 9. Versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. E aí, lá em Belém da Judeia, Lucas capítulo 1, versículos 28 a 33. O anjo aparece a Maria, a uma virgem chamada Maria, e ela estava comprometida a se casar com José, da tribo, da casa de Davi. E aí o anjo vem e diz: salve agraciada. O Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O governo está sobre os seus ombros. E aí lá em Lucas capítulo 2, já perto de dar à luz, há um decreto que todos deveriam se recensear na sua cidade. Então o casal vai para Belém para se cumprir a profecia de que o Emanuel, o Senhor Jesus, nasceria na cidade de Belém. Nos versículos, capítulo 2, os versículos 6 e 7, e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O rei nasceu humilde,
o rei prometido, nasceu como as profecias haviam dito. O rei nasceu. O governo está sobre os seus ombros. Quando João Batista começa a preparar o caminho do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 3, ele começa a pregar: arrependei-vos, o reino do céu chegou. E o Senhor Jesus, em Mateus também, no capítulo 4, logo após ser batizado, João é preso, e Jesus começa também: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Chegou o reino. Jesus Cristo veio, o rei nasceu. Ainda que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, hoje Ele não reina totalmente sobre a vida de todos. Hoje o Senhor reina, Ele é que constitui toda a autoridade, Ele é que determina todas as coisas no universo, mas Ele não reina na vida de todos ainda. Ele reina hoje através da sua igreja. Quem é a sua igreja? São aqueles que creram em Jesus, creram que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou por causa dos nossos pecados. Foi por causa disso que o Rei dos Reis, que deixou sua glória, nasceu aqui humilde, Ele veio por causa dos nossos pecados. Hoje Ele reina na sua igreja. Como que eu posso ser parte desse reino? Ele prega isso: arrependei-vos. A Bíblia diz que todos somos pecadores, todos pecamos. Mesmo que você diga: não, mas eu não roubo, eu não mato, eu não procuro andar corretamente. Mas a Bíblia diz que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, seguindo o nosso próprio caminho. Por isso precisamos nos arrepender. Quando nos afastamos de Deus, vivemos a nossa própria vontade, o nosso jeito. Por isso que Jesus começa a sua pregação dizendo: arrependei-vos. Você e eu precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E aí crer, o mesmo apóstolo que falou que todos somos pecadores, apóstolo Paulo para a igreja de Roma, capítulo 3, versículo 23, no capítulo 10, versículo 9, Paulo diz: se com o teu coração crer, e com a tua boca você confessar Jesus Cristo, que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então eu preciso me arrepender, e significa: reconheço que sou pecador. E crer, Jesus Cristo, Ele veio, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu e ressuscitou por causa dos meus pecados. Ele morreu pelos meus pecados e Ele ressuscitou, vencendo a morte, para me dar vida e vida eterna. E é dessa forma que eu e você podemos entrar nesse reino. Eu sou pecadora. Eu não posso, Senhor, te obedecer, te amar, te adorar por mim mesma. Eu até tento ser boazinha, fazer as coisas direito, mas eu peco, eu erro. Eu fico com raiva e brigo com as pessoas que eu mais amo. Eu preciso do Senhor. Eu creio que o Senhor veio para me perdoar, para me dar vida eterna, como o Senhor falou. Então creia, eu creio que Jesus Cristo nasceu aqui por minha causa, morreu na cruz por causa dos meus pecados. É dessa forma que eu e você, somente dessa forma, o nosso Senhor Jesus, o Rei que nasceu, disse: eu sou o caminho.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Jesus disse isso. Ele é o caminho. Se você crer, como nós lemos ali, no seu coração e confessar com a sua boca, eu creio em Jesus e creio que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Salvo do pecado, salvo da morte eterna. Não seremos mais escravos do pecado. Nós somos escravos daquilo que cremos, daquilo que fazemos. E quando cremos no Senhor Jesus, Ele se torna nosso Senhor, nosso Rei. Diga a Ele em oração, diga no seu coração: eu sou pecadora, eu sou pecador, eu creio em Ti, Jesus. Eu creio que o Senhor veio a este mundo por causa dos meus pecados. O Senhor veio para ser meu Salvador. E eu entrego a minha vida ao Senhor, para que o Senhor seja também meu Senhor, Rei da minha vida, que o Senhor reine. E que o Senhor reine neste mundo através da minha vida, para que outros também possam conhecer esse Teu reino de paz, de amor. Um dia, Ele reinará sobre toda a terra, sobre todas as línguas, povos e nações. E a Bíblia diz que nós que cremos nele, todos aqueles que cremos nele e o seguimos, nós reinaremos com ele. É isso que a Bíblia diz. Sob qual governo você está hoje? A Bíblia fala do reino das trevas e do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. O Rei dos Reis quer ser Rei e Senhor da tua vida. Assim como Ele reina hoje através da sua igreja, Ele quer que você faça parte da sua família, da sua igreja, do seu corpo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Biblicamente, o termo maravilhoso significa sobrenatural, um ser divino, maravilhoso. Em Isaías 28, 29, o profeta fala que o Senhor dos Exércitos é maravilhoso em conselho. O Senhor Jesus é o Deus conselheiro. Às vezes, precisamos de conselho, mas não achamos alguém que seja confiável. Não confiamos. Temos tantas feridas, tristezas, porque traição, a pessoa em quem eu confiei, contou para todo mundo aquilo que eu abri meu coração. O melhor e mais confiável conselho está em Cristo. Paulo disse aos Colossenses capítulo 3, 2, versículo 3, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, o maravilhoso conselheiro, quer te guiar, te aconselhar, te orientar, na verdade, na luz. Busque conselho em Cristo e você vai encontrar Cristo. Mesmo que você não o conheça, você pode dizer: olha, Jesus, a Beth estava dizendo que o Senhor é bom em conselho, que o Senhor é o maravilhoso conselheiro. Eu estou precisando tanto da tua ajuda. E abra o seu coração com Ele pela fé. E a primeira coisa que vai acontecer, você vai encontrar o próprio conselheiro, o próprio Senhor Jesus. Você vai perceber, você vai entender, é Jesus que está falando comigo. Ele vai usar de alguma forma, falar com você através de um sermão, falar com você através de um louvor, falar no teu coração.
Busque conselho nele. E você vai encontrar Cristo. Nós não precisamos nos apresentar a Ele, com orações bonitas e palavras, textos decorados. Você pode tão somente, com toda a sinceridade do teu coração, falar com Ele. E você vai encontrá-lo. Porque Ele disse, busquem e vocês vão me achar. Ele quer ser achado. E Ele é o maravilhoso conselheiro. A profecia diz que Ele é Deus forte, o Deus Todo-Poderoso, que venceu a morte para nos dar vida, não somente vida nessa terra, mas vida eterna, vida com Ele por toda a eternidade. O Deus forte, o Messias prometido, o menino nascido, o Cristo que morreu e ressuscitou para nos dar vida, é Deus forte. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz, Ele, o Filho, sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. O Filho, que é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Senhor Jesus, Deus forte, o Rei. Colossenses, Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, o Deus forte pagou a nossa dívida, cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Na cruz, o Senhor Jesus derrotou o nosso maior inimigo, aquele que quer que eu e você andemos nas trevas, aquele que faz tudo para que nós não tenhamos paz. Ele foi derrotado na cruz. Hoje a guerra espiritual, existe uma guerra, mas não é mais uma guerra de poderes, porque o Todo-Poderoso é o nosso Deus, o Deus forte. Então Satanás vai continuar tentando com as armadilhas dele, não mais com poder, ele foi derrotado na cruz, mas ele tem as suas armadilhas, as suas artimanhas. Hoje é a mentira e a verdade. Nós temos a verdade de Deus e Ele vem com suas mentiras, seus enganos, para nos destruir, nos derrotar. Mas o Deus forte, lá na cruz, cancelou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados e derrotou o nosso inimigo, derrotou Satanás. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, é Deus forte. Você pode confiar nele. Nós podemos confiar no Deus forte, o Deus que nos sustenta. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele diz, Cristo nos sustenta em nossas fraquezas. Paulo estava lá com uma luta, um espinho na carne, e pediu para ele, Senhor, me limpa, me livra. Não sabemos se é uma enfermidade, um sofrimento, mas o Senhor disse a ele, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa, Paulo, na tua fraqueza. Então Paulo diz, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando estamos fracos, o nosso Senhor, o Deus forte, nos sustenta, nos levanta, para que o poder dele seja visto na nossa fraqueza. Então Paulo disse, então eu vou me gloriar na fraqueza, porque na minha fraqueza o poder de Cristo vai se manifestar. E todos vão perceber, não foi o poder do Paulo, não foi o poder da Beth. É o poder de Deus. Deus se manifesta, o Deus forte.
O Deus forte que vence o medo, que vence a depressão, que vence a angústia. Ele é o Deus forte. Aleluia. Pai da eternidade. Um comentarista, achei tão bonito e eu trouxe para vocês. Ele disse o seguinte: Pai significa a benevolência paterna do governante perfeito sobre um povo a quem ele ama como seus filhos. Pai da eternidade. Pai que ama e que perdoa. Ele nos amou. Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E Ele diz isso na sua palavra. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Pai que ama, que perdoa. Pai presente, não abandona. A Bíblia diz: pode meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor, porém, não me abandona. Deus presente. Nós cantamos Emanuel, Deus conosco. Pai que cuida e sustenta. Pai da eternidade. Entregue-se hoje nas mãos do Senhor Jesus, o Pai da eternidade, Deus e Senhor do tempo, o Deus da eternidade, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o príncipe da paz. O rei da paz, o príncipe da paz, quando ele estava orientando os seus discípulos, um pouquinho antes de ir para a cruz, e ele percebia que os corações deles já estavam aflitos, sem compreender. Nós críamos, nós esperávamos o rei, e ele fala que vai morrer. Não estavam ainda discernindo espiritualmente esse reino. Então Jesus, no capítulo 14, versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz, deixo com vocês a paz, a minha paz eu vos dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. O príncipe da paz, só ele pode dar paz. Nós buscamos paz em tantas coisas. Nós fazemos promessas, não, daqui para frente eu vou ser legal, eu vou ser bonzinho. Nós tentamos, nós queremos paz. Nós queremos que a nossa casa viva em paz. E de novo lá estou eu brigando com todo mundo. Ou então estou de bico porque alguém gritou com todo mundo. Essa paz que Jesus falou, não a paz como o mundo dá. É uma paz que depende das coisas que eu faço, depende do meu sucesso, depende das pessoas serem legais, depende das circunstâncias. Está tudo bem, então eu estou em paz. A paz de Cristo vence a angústia e o medo. Vocês viram que ele falou para eles? Não fiquem angustiados, não tenham medo. Eu estou dando para vocês a minha paz. A paz que Cristo dá é dentro de nós, é no nosso coração. A certeza de que por mais ruim que esteja, eu sou o Rei, eu sou o Senhor, eu sou o Deus que cuida, o Deus forte, eu sou o conselheiro, eu sou desde a eternidade. Creia. Eu te dou a paz, a minha paz. Eu não disse que você não vai ter problema, porque nesse mesmo capítulo ele disse: vocês terão aflições no mundo. A culpa pelo pecado consome a nossa alma, consome o espírito, rouba a paz e traz morte. No perdão de Cristo, temos paz, paz por toda a eternidade.
O governo está sobre os seus ombros. O rei chegou. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Senhor Jesus, está aqui hoje, recebendo o louvor, está aqui sendo cultuado, e está aqui batendo no teu coração. Eu quero te dar paz. Eu quero ser o teu conselheiro. Eu quero andar com você. É Natal. O rei nasceu. O rei viveu, morreu, ressuscitou e prometeu neste capítulo 14. Não se turbem, não fiquem angustiados. Eu estou indo preparar um lugar e eu virei buscar vocês. Entregue a sua vida hoje nas mãos do Rei Jesus, do maravilhoso conselheiro, o Deus forte, que se manifesta na tua fraqueza. Agora, assim, não, eu vou melhorar ainda de vida, vou ficar melhorzinho daí. Não, é agora. No teu pior, Ele entra para habitar no teu coração, com perdão, com graça. Convido a igreja a baixar a cabeça, colocar seu coração no Senhor, no Rei dos Reis. Você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, aos cuidados dEle, ao seu conselho, à sua força, que ainda não encontrou paz. O Senhor Jesus quer te dar essa paz. Não é uma paz exterior, a paz no teu coração. A Bíblia diz que quando cremos no Senhor, o seu Espírito vem habitar em nós, fazer morada em nós. Queremos orar com você. Um dia alguém fez comigo essa oração, fez com cada um de nós, essa oração de entrega, de dizer ao Senhor: eu me arrependo, Senhor. Eu convido você. Você gostaria de fazer essa oração? A igreja está orando por você. Se você quiser fazer conosco essa oração, nós gostaríamos de pedir que você manifeste, levanta a sua mão, e eu vou orar com você. O Rei nasceu. O Rei te convida. Eu quero fazer morada no teu coração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Honra e glória sejam a ti, ó Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus Criador, Deus da verdade. Tu és a verdade, Tu és o caminho. Obrigada por Tua palavra. Obrigada por falar conosco nesta noite. Vem, Jesus, e faz morada. Entra, Senhor, com o teu perdão no coração aflito, no coração sem direção. Se houver alguém aqui nesta noite, que o Senhor venha. Entra, Senhor, com o teu perdão, com a tua paz,
Senhor, nós te agradecemos pelo perdão que recebemos em Ti. Te agradecemos por Tua paz gloriosa. E queremos viver nesta paz, na Tua graça, na Tua presença. E que a Tua graça, a Tua paz, seja com cada um de nós, com o Teu povo, com os nossos amigos, com cada família nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, igreja.